aquela vontade esmagadora de gritar, ao mesmo tempo que o coração por um segundo dói de alegria. Sensação de estar sozinho no mundo, que tudo não passa de um filme elaborado. Gratidão tomando espaço daquele desespero inesperado e passageiro. O medo de enlouquecer as bases normais, as poucas bases de contentamento. Verdadeiro descontentamento com o vazio, redundante de estar tão cheio e não poder parar para sentir o vento, o silêncio, o solo das músicas antigas, o passado. Respirar fundo ultimamente é estranho, ser tão feliz e grato, mas sentir que está tão perto. Ou estou tão longe querendo nunca desgrudar meus olhos, sempre, sempre apaixonados. Meus raios de sol, meus amores, minha respiração, meu amor, tudo que eu tenho, tudo que sou, veio de ti. Sinto-me grato, privilegiado, mas ainda preciso deixar trancada a porta desse calabouço. Temo que os grunhidos e gritos invadam a superfície da visibilidade alheia. Seria meio trágico pra eles, só pra eles. Porque a escuridão do interior não influencia a luz que eu deixo brilhar. Deve ser por isso que eu deixo rolar. Deve ser por isso que eu deixo passar. Meus raios de sol, meus amores, minha respiração. E é isso aí, gente. Uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta programação que entra ao vivo aqui pelo meu Facebook Robson Freitas. E daqui a pouquinho vai estar disponível também no meu canal Robson Freitas, lá do YouTube. Esta é, senhoras e senhores, mais uma edição do Pacificador, programação essa que nós realizamos semanalmente. Não vou dizer que exatamente às 9 horas, né, Dani Lima Santos, porque às vezes a gente faz mais tarde também. Como é uma programação livre, nós somos livres de horário também. Podemos começar um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde. Eu preferiria fazer ela 11 horas da noite, mas dessas as pessoas já estão meio cansados, né? Enfim, hoje começamos nesse horário a partir aí das 9 horas, mas claro, lembrando você, Lourdes Ribeiro, boa noite, Daniela Lima Santos e quem for vir a assistir essa programação, você é muito bem-vindo a passar esses rápidos momentos aqui comigo. Nós sempre trazemos um assunto show de bola para a gente refletir juntos e hoje esse assunto, ele tem pautado uma das nossas campanhas que estamos fazendo lá no Culto dos Homens. Para quem não sabe, eu sou responsável de um culto lá na minha igreja, nas quintas-feiras, que é o Culto dos Homens. Né? Não que não vá mulheres no culto, de maneira alguma, mas a direção desse culto é uma direção realizada pelos homens da nossa igreja. E nós estamos fazendo uma série de ministrações, de reflexões. E deste momento nós estamos no meio da série Valores Cristãos. E o valor que será transmitido amanhã, inclusive pela minha pessoa, vou estar ministrando amanhã, é respeito. É um valor que precisa ser muito lembrado, usado e valorizado nos nossos dias. O que é uma família com respeito, né, gente? Quando os filhos respeitam os pais, quando os pais respeitam os filhos, quando a família respeita os vizinhos, sabe? Quando os seus filhos respeitam os professores, quando os seus filhos respeitam os estranhos, quando você respeita o seu chefe, quando a sua esposa respeita as amigas. Gente, o respeito é uma coisa muito esquecida, muito pouco falada, um pouco lembrada, mas é algo de suprema importância para a nossa vida, em questão de qualquer aspecto ou esfera que nós sejamos incluídos. E por ser algo tão importante, nós vamos refletir um pouco sobre qual a importância do respeito para mim e para você, que nos consideramos cristãos, né? Nós tivemos uma aula quarta-feira passada, né, gente? Meu Deus do céu.
no podcast, na edição 7 do meu podcast, com o professor Luiz Pirkoski, e ele falou um pouquinho sobre isso, sobre respeito também, sobre, dentre tantas coisas que ele falou sobre o assunto proposto, ele trouxe um aspecto também muito importante sobre isso. Nós precisamos, hoje, saber utilizar as armas que nós temos para que a nossa vida torne-se uma vida melhor. Sabia, gente? O que eu percebo muito é isso. As pessoas, elas não utilizam as armas que a vida traz para ajudar as suas próprias vidas. Como você se portar, como você agir. E nada melhor que o respeito. Nada melhor que uma família respeitosa para ser bem tratado e para ter uma vida mais agradável. Antes, eu sei que o assunto é tão show de bola hoje, tão impactante que eu já estava indo direto para o assunto, mas é claro que eu preciso agradecer aos nossos apoiadores aqui dessa programação, o Pacificador, falando dele com certeza com todo carinho e respeito, porque esse cachorro quente é de responsa, gente. Se você ainda não experimentou, o Prensadão Street Hot Dog está localizado na Vicente Machado 294 aqui, ó, no centro da cidade de Guarapuava, e você pode fazer o pedido pelo delivery do Prensadão também, aí no conforto da sua casa, pelo 42 99833 4972, que é o delivery do Prensadão Street Hot Dog. Lembrando você que a unidade do centro já atende nesse endereço há mais de 7 anos, porém agora o Prensadão tem a unidade Vila Bela. Isso! Pessoal que mora aqui no Boqueirão, perto dessa região, pode também comer esse cachorro-quente maravilhoso na unidade Vila Bela do Prensadão. E saiba você que as entregas do Prensadão são realizadas pela unidade do delivery, que é perto do Detran, aqui de Guarapuava, para agilizar a sua experiência quando comer um Prensadão Street Hot Dog. Desde 2014, deixando o guarapuavano de bem com a vida. E esse é o meu convite a você. Venha ficar de bem com a vida, experimenta o Prensadão Street Hot Dog também. Grande abraço ao meu amigo Lucas Avreluc, proprietário do Prensadão Street Hot Dog, nosso apoiador aqui do Pacificador. O que é, produção? Ah, o pastor Misael Turek está me assistindo hoje. Eu não acredito. Deixa eu abrir aqui a live para ver o comentário dele. Já quero mandar uma boa noite pro meu amigo. Olha que legal. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Paz, boa noite, tudo bem? Estamos te ouvindo aqui de Palmeira. Pastor Misael, rapaz, você é um amigo novo que parece ser um amigo antigo. Conheci o pastor Misael agora, nessa minha viagem de semana retrasada. Ficamos lá na casa dele hospedados, participamos do culto maravilhoso lá na igreja dele também. E foi uma bênção, foi um presente de Deus, um novo amigo que Deus colocou na nossa vida. Ô, pastor Misael, fico muito faceiro, feliz de você estar aí nessa reflexão dessa noite, nessa edição do Pacificador. Um abração para a família e fico muito feliz e honrado com a sua presença nessa edição da programação O Pacificador. Grande abraço, tá? Conversamos, hein? Fica aí, fica por aí, vai conversando, vai participando, marca seus amigos também, o pessoal da igreja, pastor. Vou ficar muito feliz com a sua participação nessa live. É objetivo, é rápido, nós não demoramos, não delongamos, mas sempre trazemos um assunto importante a ser refletido ao vivo aqui no Pacificador. Gente, sem mais delongas e sem música também, para nós não... Deixa eu terminar a musiquinha aqui. Isso, beleza. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, essa palavra, esse assunto, esse comportamento, mas acima de tudo, esse valor cristão que precisa ser utilizado, respeitado, analisado e precisa ser treinado também, sabia? O respeito, ele nasce de acordo com o ser humano, sim, nasce dentro, mas ele precisa ser fortificado como musculatura, sabe? Igual os fortões, que não é o meu caso, mas que vão na academia, eu ia, não vou mais. Os fortões da academia, eles exercitam seus músculos para que tragam para ele não só uma aparência de força, mas uma força propriamente dita. A pessoa que faz academia, ele esforça músculos que uma pessoa que não pratica exercício físico nunca vai esforçar. Então os músculos de alguém que faz academia, todos estão aquecidos e são mais fortalecidos que os nossos, que estamos aí sem praticar nenhum esporte físico. Se eu falar para você que o respeito parece ser um músculo do seu corpo,
Você pode não acreditar, mas é verdade. O respeito ele tem muitas fibras, ele é um músculo muito importante dentro da sua vida e você precisa exercitar esse respeito para que quando a vida trazer para você uma circunstância, como que a gente fala aqui em Guarapá, muito pesada, muito difícil de você ter que lidar, o músculo do respeito, esse órgão na sua vida, ele precisa estar exercitado para que nenhuma circunstância seja mais pesada que a capacidade do seu respeito de tolerar, de colocar em prática o silêncio quando necessário e sair-se bem de tal circunstância. Por isso que é importante você saber que o respeito pode estar dentro de você. Você pode ser uma pessoa respeitosa, mas é treinando o respeito que esse respeito se torna mais forte e resistente nas circunstâncias que você vai precisar utilizá-lo para ser uma pessoa respeitosa. Indefinidamente, indeterminadamente, e não importa qual pessoa, mas qual circunstância. Mas o respeito precisa ser treinado. Se você for analisar comigo, a palavra cristão, como disse o nosso professor de teologia, Luiz Pirkoski, na quarta-feira passada, o pessoal de antigamente, eles conheciam os cristãos, se chamavam de cristãos, mas no teor da palavra, no seu significado principal, era pequeno Cristo, que significa cristão, sabe? Então o que eu entendo como um pequeno Cristo? Lá antigamente a ideia era que fosse tipo de um bullying chamar as pessoas de cristãos, como se fossem pequenos cristos. Mas hoje nós honramos esse título e essa palavra por quê? Porque nós somos a representação de Cristo aqui na Terra. E muitas pessoas se consideram cristãos, mas não se consideram representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. A palavra nos coloca num grau de embaixadores de Cristo aqui na Terra. Ser cristão exige hoje uma responsabilidade muito grande da pessoa que se chama de cristão, que se diz cristão. Por quê? Porque você não está representando o seu time de futebol apenas aqui na Terra, que você torce, coloca foto quando ganha, tira foto quando perde. Você não está representando apenas a sua empresa, a marca da sua empresa, o nome da sua empresa, ou a sua própria empresa que você tem. Não, você não está representando só o nome e a placa da sua igreja. Não tem nada demais você falar bem da sua igreja, você que é católico, falar das programações da sua igreja, das coisas boas que você já viveu lá dentro, você que é adventista, assembleiano, você que é da bola de neve, você que é da casa do pai. Não tem nada de mal, nada demais. Você falar e contar características e ser um representante dessa comunidade aqui na Terra, não tem nada de errado. Mas você precisa saber que além e acima de tudo isso, se você é um cristão, você é representante de Cristo, você é um pequeno Cristo aqui nessa terra. E eu entendo que ser cristão é ser chamado, primeiramente, para fazer a diferença no mundo. Gente, você pode dizer que não, mas o seu trabalho, se você não faz a diferença, se você é uma pessoa que está nivelada à mediocridade, calma, não se ofenda. Medíocre é ser mediano, não é ser negativo. Mas muitas vezes nós somos medíocres, nós somos medianos, médios. O que é ser médio? É você não ser um funcionário ruim, que se destaca, né? Um funcionário que se destaca pelo falta de respeito, não. Mas não ser também os melhores funcionários, né? Então, existem muitas pessoas hoje que dentro de uma empresa são medíocres, né? Que não deixam a desejar, mas também não surpreendem. Mas toda empresa pode dizer e pode responder para mim. Toda empresa, todo trabalho, toda empresa tem alguém que faz a diferença. É impressionante. E quem faz a diferença muitas das vezes é perseguido, quem faz a diferença muitas das vezes é taxado por uma pessoa que quer ganhar a mais que os outros e se faz de super interessado para ter uma visibilidade maior, e não. Sempre, principalmente no trabalho, sempre tem alguém que faz a diferença. Eu quero contar para você uma coisa que você já sabe, mas quem sabe você não está pensando ultimamente. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo, não só nessa terra. A diferença. Como assim? Nós agimos diferente. O cristão, ele não age igual às pessoas aí fora.
Entendeu? O cristão ele não vai responder como as pessoas aí de fora respondem. O cristão ele não vai agir como as pessoas agem. O cristão num jogo de futebol, ele não vai ser a pessoa que vai incendiar a partida para que os dois times briguem depois daquele momento de educação, de esporte físico ali, educação física no tempo da escola. O cristão ele não vai num negócio querer tomar dinheiro para si. O cristão ele não vai mentir. O cristão vai usar a verdade. Nós que somos cristãos, você que me assiste, que se considera um cristão, saiba que você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. E eu já vou dizer para você que sem respeito nós não conseguimos cumprir essa missão. Que missão, Robson? Ser a diferença e fazer a diferença nessa terra. Por quê? Porque nós só... Olha como que isso é importante, gente. Nós fomos chamados para ser e fazer a diferença. Mas só conseguimos fazer isso, concretizar esse plano divino em nós, na nossa vida, se nós tivermos respeito. Sem respeito, não conseguimos cumprir nossa missão. Nós temos uma grande responsabilidade deixada por Jesus aqui na Terra, sabia? Você tem essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade. Qual, Robson? De anunciar o Evangelho de Cristo nessa Terra. Só que se existe aí uma base para que isso aconteça, essa missão seja realizada com sucesso, é o respeito. Sem respeito, nós não conseguimos ganhar as pessoas. Por mais triste que seja, quem sabe você tem a mensagem salvadora e salvatória de Cristo, mas você não tem o devido respeito para que essas pessoas alcancem essa mensagem através do canal de frequência chamada você. Ou pior, quem sabe você tenha a mensagem, mas os ouvintes não respeitem você pela pessoa que eles acham, sabem, ou que você foi, ou que você é. Respeito é muito importante. O respeito consegue fazer um cristão, que é chamado para fazer a diferença, conseguir cumprir a sua missão nessa terra. Sem respeito, não existe missão cumprida. Qual é a nossa responsabilidade deixada por Jesus? Anunciar o Evangelho aqui nessa terra. Mas por que, Robson? Eu não vi nenhuma cláusula da minha existência dizendo que eu sou obrigado a anunciar o Evangelho aqui nessa terra. Não, obrigado você não é. Os cristãos têm essa responsabilidade. Quem não é cristão, quem não é um representante de Cristo, se anulou dessa responsabilidade por livre e espontânea escolha. Mas eu e você temos uma responsabilidade. Responsabilidade não é obrigação. Responsabilidade é algo de alguém que é responsável. Responsabilidade é a resposta de alguém que é honesto. A responsabilidade é a resposta de alguém que é responsável. A responsabilidade é a resposta de alguém que é respeitoso. Qual é a nossa responsabilidade? Anunciar esse evangelho. O que você está fazendo, Robson, todas as quartas às noites, aí no Pacificador, no podcast, no Hobcast? Amanhã, como falou que vai estar ministrando lá na sua igreja? O que você está fazendo? Eu estou exercendo a minha responsabilidade que Jesus deixou para mim nessa terra. Qual? Anunciar esse evangelho. Por que você faz isso? Por que eu faço isso? O evangelho tem poder de transformar as pessoas. O Bolsa Família, o Bolsa Estudo, o Bolsa Remédio, o Bolsa não sei o que, é bom, mas ele resolve um problema causado pela pessoa que é a causa desse problema. O Evangelho não trabalha resolvendo as ramificações e as consequências das causas. O Evangelho trabalha na causa do problema, que é o coração do ser humano, trazendo para ele responsabilidade, visão do seu chamado, respeito e uma missão a ser cumprida. Eu estou fazendo isso aqui. Por quê? Porque eu preciso aprender mais da palavra. Você precisa aceitar o seu chamado, respeitar o seu chamado e com responsabilidade ser um anunciador do Evangelho de Cristo aqui nessa terra. Só que você não é obrigado a fazer isso. Essa mensagem é para quem escolheu ser um cristão, ser um pequeno Cristo, que vai resplandecer e deixar a sua luz brilhar para aqueles que vivem infelizes, depressivos, tristes, desanimados,
caídos e machucados na escuridão, que estão ansiosos pela luz de Cristo, consigam enxergar o refletir dessa luz na sua vida, através da sua missão sendo cumprida com respeito e responsabilidade aqui nessa terra. Mas a questão é que o evangelho, gente, ele não deve ser apenas anunciado, como eu estou falando aqui. Não se assustem com a minha xícara, tá? Eu esqueci de pegar um copo, ó. A xícara fica da cor do fundo. Não se assustem com a xícara, tá? Fica ela aqui, ó, ela fica roxa. Originalmente ela é o rosto do Hulk, só que dele fica da cor do chroma key, ó, por isso que fica estranho, não se assuste. Como eu disse, a questão do evangelho é que ele não deve ser apenas anunciado por mim e por você. Ser anunciado é 50% da mensagem, da missão e da nossa responsabilidade. Ele deve ser vivido, vivenciado e transmitido. Qual foi a primeira palavra que eu falei? Vivido. Antes de você anunciar o evangelho, você precisa que esse evangelho seja vivido no seu casamento, seja vivido na sua família, seja vivido no seu dia a dia. Viver o evangelho é pregar o evangelho. Agora, muita gente quer pregar uma coisa que não vive. Muita gente quer passar para as pessoas soluções que ela mesma não utiliza. Muitas pessoas querem passar o remédio de uma doença que ela sofre e não toma o próprio remédio. Não. A nossa responsabilidade deixada por Jesus é anunciar o evangelho? Sim, mas a questão é que o evangelho não deve ser apenas anunciado. Ele deve ser vivido pelos cristãos, por mim e por você. Ele tem que ser uma realidade na nossa vida. Se nós não praticarmos aquilo que nós pregamos, nós estamos dando, sabe o que? As pessoas que nos conhecem, mau testemunho. Sabe o que é dar um mau testemunho? Não é nem dar um falso testemunho, sabe? Um mau testemunho é uma missão mal sucedida. Você tem uma missão que o seu chefe passa para você. Ó, ele quer que você atenda 10 clientes e venda 50 mil reais. Missão passada. Você, na hora de tentar exercer e concluir essa missão, não consegue atender 10, atende 5 e dos 5 você vende R$1.000. Dos 10 mil propostos para você vender. Essa missão foi mal sucedida. Se nós pregarmos um evangelho, anunciarmos um evangelho, mas não vivermos esse evangelho, a nossa missão está sendo mal sucedida. Porque nós estamos dando um mau testemunho. Por quê, Robson? Porque mau testemunho, para mim, remete muito à palavra de Deus. Entendeu? Como assim? Vou te dar um exemplo agora. Sabia que nós podemos dar um mau testemunho para os nossos filhos? Na hora de uma adversidade do seu filho, você fala, filho, Salmo 125, aquele que confia no Senhor, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Filho, não se abale, seu namoro acabou, calma, tem muita moça bonita por aí, Deus vai te dar outra namorada, tá entendendo? Não fique abalado. Uma nota vermelha, você vai estudar mais, você vai conseguir, na próxima prova você vai recuperar essa nota. É você passando isso para o seu filho, essa diretriz de confiança. Você está entendendo? Aí o que acontece? Quando que é um mau testemunho? Quando acontece um probleminha com você, adulto, pai, irresponsável. Aí o seu filho vê você desesperado, abalado. Aí ele chega, o que aconteceu, pai? O que aconteceu, mãe? Estragou o negócio do carro, agora o que eu vou fazer? Esse governo, essa vida, esse dinheiro que não sei o quê, tá aí totalmente abalado. Aí o seu filho fala, meu Deus, mas ontem a minha mãe estava falando para mim que esse meu problema, que eu estava achando que era tão grande, tem como ser resolvido, que eu não posso me abalar, e hoje o conserto do carro, ela ficou abalada. Ele ficou abalado. Você entende? É um mau testemunho. Robson, mas como que eu vou dar um bom testemunho então? Poxa vida, confie em Deus. É muito fácil confiar quando o salário cai na conta, quando as contas estão pagas, quando o carro não dá defeito, quando a família está feliz, o marido está animado. Aí é muito fácil de confiar. Mas nós precisamos confiar em Deus quando as coisas também não dão certo. Quando as coisas saem um pouco do controle que nós tínhamos estipulado para cada circunstância acontecer. Você entende o que eu estou falando? É essa hora que nós temos que passar para os nossos filhos e para as pessoas que estão nos vendo, nós, os cristãos, as pessoas que acreditam em Deus e que aceitaram a missão de anunciar o evangelho dele,
É que essas palavras pregadas pela boca do Robson, eu preciso ter a consciência que eu vou ser provado pelas palavras que eu prego. Por quê? Porque não são minhas palavras. Não são filosofias que eu... Você já pensou se eu fosse inventar tudo isso? Meu Deus do céu. Eu tinha que abrir uma Hollywood de desenhos animados daí. Nada do que eu falo aqui é algo do que eu acho, gente. Nada do que eu falo aqui é algo que eu penso que é, porque eu não sou dono da verdade. Quem é o dono da verdade é Deus. Ele expressa as suas verdades na palavra de Deus. E o que nós fazemos aqui é extremamente e unicamente falar da palavra de Deus, para que nós possamos consertar a nossa postura e conseguir fazer uma missão bem sucedida, que é transmitir esse evangelho para muitas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de saúde, saída, precisam de luz. Então nós precisamos transmitir, mas antes disso viver esse evangelho, para que nós não possamos dar um mau testemunho para os nossos, para os próximos e para quem está nos enxergando e nos observando. Muita gente observa o que nós vivemos depois das palavras que nós dizemos. Preste atenção nisso, guarde isso. E se nós somos pessoas sem amor e sem respeito pelo próximo, aí tem alguma coisa errada. Porque não tem como transmitir essa missão e esse evangelho e anunciar esse reino de Deus aqui na terra sem amor e sem respeito. Não tem como. Isso é impossível. Se nós não temos amor e respeito pelo próximo, nós precisamos pedir perdão a Deus. Mudar a nossa forma e conduta de viver para que assim a gente consiga começar a anunciar o evangelho com a responsabilidade deixada por Jesus, de passarmos o evangelho que a gente acredita e que a gente vive. Essa é a nossa missão. Isso para mim é ser cristão. Isso para mim é um contraste do cristão e do respeito. Você entende? Só que a Bíblia também traz alguns versículos sobre respeito. E eu sei que a minha introdução foi um tanto quanto longa, então eu poderia fazer uma parte 2 dessa mensagem, mas nós vamos concluir rapidamente, apenas lendo alguns textos que eu trouxe, para a gente concluir essa reflexão sobre respeito. Eu falei uma introdução um tanto quanto mais longa, para você entender a importância do respeito na sua vida. Sem respeito não tem como realizar a missão que foi a nós proposta, e é uma missão que nós precisamos ter muita responsabilidade. Não tem como ser cristão se você não aprendeu a respeitar o próximo. Não tem como. A gente precisa voltar, pedir perdão, realinhar aí os armamentos e a nossa vida, o nosso exército, para continuar o caminho respeitando. Ó, o que a Bíblia fala sobre respeito? Filhos, primeiramente, Efésios 6, 1-3. Você conhece bem esse texto. Para os filhos, eu sou filho. Meus pais estão vivos, meus avós. Sou filho. Eu tenho pais na fé que eu considero, pastores, amigos, líderes que eu considero meus pais mesmo. Então, como que eu tenho que fazer em relação ao respeito a eles? Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você precisa sair da sua casa sabendo o que é respeito. Não adianta um filho respeitar o chefe, respeitar a namorada, respeitar o líder, mas lá na casa não respeitar os pais. É um respeito que não tem base. É um respeito que voa igual um balão. Pega um vento e vai embora. Antes de respeitar os outros, você precisa aprender a respeitar os seus pais. Robson, mas meus pais já são idosos, pessoas que não têm nenhuma consciência tão clara da vida, não tem problema. Respeito caminha muito junto com a honra. Honra e respeito, ela se prova no seu silêncio. Quando seu pai indaga uma coisa que você sabe que pode até estar errado, ou até ser diferente do jeito, mas o teu silêncio prova honra e prova respeito. Nós precisamos, antes de tudo, respeitar os nossos pais. Por mais nós que somos filhos mais velhos, entendeu? A gente precisa respeitar os nossos pais. Porque o respeito aos nossos pais vai criar um estereotipo de respeito aos nossos líderes cristãos, aos nossos líderes na política, entendeu? Porque a liderança do nosso país, a liderança do nosso estado e a liderança da nossa cidade precisa ser respeitada. Alguém que não respeita a liderança não entendeu o que é respeito. E nessa área da sua vida existe uma podridão que está tomando conta.
Então eu vou concordar com tudo que o PT faz, que o PSDB faz, que o PSCC, o PL, o PV, sei lá, tanto partido. Não, eu não vou concordar com tudo e com o que está errado. Mas eu preciso aprender a respeitar as lideranças propostas. E não só elas, o meu chefe, o meu líder da igreja, o meu pastor, o meu padre. Respeito é uma coisa que não pode ser escolhido, tem que ser exercido. Outra coisa, tratem todos com o devido respeito. Todos. Aqui eu tô tirando da família agora e falo sobre o respeito em relação a todos, num geral. 1 Pedro 2,17, olha que interessante. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e o homem, e o honrem o rei. Olha que interessante. Tratem a todos com o devido respeito. Não tem panelinha para você respeitar. A Bíblia nos ensina e nos orienta a tratar todas as pessoas com respeito. Até aquela que me fechou no trânsito, sim. Como que você trata bem o mal educado? Como que você trata bem um motorista, sabe, daqueles que só saiu de casa, como diz o Guarapavano, para tentar o outro, sabe? Como que você trata essa pessoa com respeito? Deixando essa pessoa se estressar sozinho, ir embora sozinho, mostrar a mão, o dedo, fazer o que ele quiser sozinho. Não retribua a falta de educação com falta de educação. O respeito nessa hora se caracterizará pelo seu silêncio. Então tratem a todos com o devido respeito, até aqueles que não respeitam você. Trate com respeito. Ame os seus irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Aqui eu caracterizo o rei, no caso da monarquia antigamente, né? Como hoje nós vivemos a democracia no nosso país, é respeitar as nossas autoridades também. É necessário respeitá-las. O que a Bíblia fala em relação a Deus, a presença de Deus? Quando você vai na igreja, na missa, no culto, na célula, na reunião, naquele culto de festividade, ou naquele culto de ensino, ou naquele culto familiar, naquela missa especial do ano, quando você vai nesses eventos, qual que deve ser a tua postura em relação à presença de Deus nesse lugar? Êxodo 3:5, que foi a capa. Dá para colocar a capa de novo aí para o pessoal ver? Olha aí, ó. Essa é uma representação de quando Moisés se deparou com a sarça ardente. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Nesse momento, quem estava em frente a essa sarça, Moisés, tirou as sandálias dos seus pés, como está escrito essa história e esse ocorrido lá em Êxodo 3, versículo 5, porém essa sarça estava pegando fogo, era uma sarça ardente. E aí eu trago isso aos nossos dias. A sarça ardente, o fogo representa a presença de Deus na nossa igreja, a presença de Deus na nossa casa. Então disse Deus, não se aproxime. Calma, espere. Faça uma autoanálise antes de você se aproximar. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Quando você trata a sua igreja, o grupo de mulheres, o grupo dos homens, o grupo de jovens, o seu pastor, a sua liderança, seus padres, seus líderes de célula, quando você trata o lugar onde Deus está como uma terra santa, você não impõe a esse lugar o seu pecado. Você não impõe a essa presença santa a presença dos teus meros e fracos conceitos e das suas vãs filosofias. O respeito à presença de Deus se caracteriza em você se despir do que você acha que é certo. Por quê? Ninguém anda para um caminho errado porque quer. Ninguém anda de ré, gente. Todo mundo anda para o seu objetivo. E aquele objetivo na sua cabeça é o correto. Mas Deus nos ensina aqui nessa passagem que ele fala, não se aproxime. Antes, tire as sandálias dos seus pés. Porque ninguém anda descalço. Todo mundo protege os pés para caminhar para o objetivo que ele acha que é o correto. Mas quando você fica descalço, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que parar para não machucar os seus pés por aí. O que Deus está nos ensinando é que todas as vezes
que nos depararmos com a sua santa presença. E aquele lugar onde Deus está se torna santo. Que você não impõe aquilo que você acha, as suas filosofias e os seus erros humanos, mas que você deixe tudo isso de lado. Tire as suas vestes de conceitos, as suas roupas de conhecimento e deixe a Deus conduzir os seus passos por um lugar onde você não vai machucar os seus pés. Porque a terra onde você está, que existe a presença de Deus, é uma terra santa. É um lugar onde a presença dele nos dá a direção correta para que a gente não se machuque em conceitos errados. Sabe qual que é a vida perfeita de um cristão? É a que ele anda descalço. A vida onde Deus está presente é a vida onde o cristão anda descalço. Por quê? Porque ele não sabe do perigo, mas ele confia em Deus. E se Deus mostrar o caminho certo, ele não vai machucar o seu pé com nenhuma pedra. Porque Deus sabe qual é o melhor caminho. O que eu estou querendo dizer aqui, sem complicar nenhum assunto, é que você precisa deixar Deus guiar as suas decisões. Entendeu? E não tem como acontecer isso se você não respeitar a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é algo extremamente raro, maravilhoso e incalculável o valor que ela tem para você. Então, quando você se deparar a um direcionamento de Deus, a palavra de Deus, respeite. Tirando o calçado das suas decisões, os calçados das suas teorias. Se dispa de tudo, tire tudo isso. Entendeu? Deixa que a roupagem Deus escolha para você. Mas Deus quer que eu ande descalço, Robson. Confie que o caminho de Deus não tem pedra e não vai machucar o teu pé. Amém? A Bíblia traz mais alguns versículos sobre respeito. Assim, em tudo façam aos... Isso aqui é forte, gente. Já está concluindo. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. O primeiro versículo que eu li é para a gente tratar todo mundo com devido respeito. Sim ou não? Foi esse que eu li. Mas Mateus 7,12 diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Robson, eu não sei como agir. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso para mim. Eu mesmo já passei por isso. Como assim? Você não sabe como agir? Não, aquela pessoa fez isso, isso e aquilo, e ela vai estar em tal lugar. Robson, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir nessa circunstância ou com essa pessoa, e você tem no seu coração o desejo de você não fazer nada de errado. Aqui a palavra de Deus nos ensina como agir nessas circunstâncias difíceis. Assim, em tudo, faça para essa pessoa aquilo que você quer que as pessoas e que essa pessoa faça por você. Robson, isso significa que a pessoa vai fazer por mim o que eu vou fazer para ela? Não. Mas significa que você fez o certo e não foi influenciado pelo erro dessa pessoa. Se em algum momento da sua vida você não sabe como agir com alguém ou com várias pessoas, lembre de Mateus 7,12. Assim em tudo, façam a essas pessoas, faça aos outros o que você quer que essas pessoas façam por você. Porque você se ama. Você não quer você tratar mal você mesmo. Você não vai lá na loja e vai comprar a pior blusinha para você, a pior calça jeans para você. Jamais. Você não vai no restaurante com dinheiro no bolso e fala assim, ó, eu quero que você faça o pior lanche para mim, o mais magrinho, que tem gosto de óleo. Eu duvido. Você, quando vai comer, que é o melhor para você, para matar a sua fome. Você, quando for comprar uma roupa, você não vai comprar a pior roupa da liquidação. Não. Porque para você, você quer o bem. Quer saber qual é o padrão que Deus quer que você respeite os outros? Mateus 7,12. Assim em tudo, faça aos outros o que você quer que eles façam a você. Esse é o segredo do respeito em relação às outras pessoas. Tem mais? Tem mais 2 versículos aqui. Aí a gente finaliza. Nada façam por ambição egoísta. Tudo para ganhar, tudo pensando em você. Ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos.
Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Gente, isso não é fácil. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma análise agora, sintática, de você e de mim? Lembre do teu trabalho agora. Na sua função, não é só você que faz essa função lá no seu trabalho, né? Se você é vendedora, tem mais vendedoras. Se você trabalha na produção, no seu setor tem mais pessoas que fazem o mesmo serviço que você, não é verdade? Sabe qual que é o conselho que a Bíblia nos dá sobre respeito às outras pessoas que realizam o que nós realizamos? Olha que interessante. Não faça o que você faz no seu trabalho, na sua vida, por ambição. Só para ganhar alguma coisa. Tem gente que, se não ganhar alguma coisa, não está disponível para fazer. É uma dura realidade. Mas o que eu vou ganhar com isso? Nada. Então não precisa contar comigo. Você entendeu? Tem vendedor. Eu escutei uma história esses dias, eu não sei se foi num vídeo ou alguém falou, de uma vendedora de uma loja que o cliente chegou a negociar com ela e na hora de fechar uma grande venda, ela chamou a amiga dela do trabalho e falou, pode passar aqui. Aí a pessoa que estava comprando aquele valor alto falou assim, moça, não entendi. Você vai passar a sua venda para outra menina? Depois que a menina saiu, né? Aí a vendedora falou, sim. É que graças a Deus eu bati a minha meta já faz quase uma semana. E todas as minhas vendas que estão entrando agora, eu estou ajudando as minhas amigas de equipe a bater as suas metas. Gente, isso é espetacular. Essa pessoa não tem essa ambição egoísta, ou essa vaidade. Uma pessoa com uma ambição egoísta e uma vaidade à tona, ela continuaria passando as vendas do nome dela para que ela fosse a maior de todas. O resultado inalcançável de vendas. Mas não. Essa pessoa faz o que Filipenses 2 e 3 nos ensina. Não faça nada por ambição egoísta, e nem por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Todas as vezes que você considerar alguém superior a você, a cobrança ela vai diminuir, sabia? Quando a gente considera o nosso líder maior que nós, não é, Robson, como assim? Não é. Essa pessoa que está me liderando, ela tem menos conhecimento que eu. Ela nem conhece, ela nem tem experiência. Ela não deveria estar onde ela está. O meu supervisor, ele não deveria ser supervisor. Por quê? Não, porque eu tenho mais conhecimento que ele. Quando nós consideramos maiores que os outros, nós arrumamos problema para nós mesmos. Estresse, irritação, indignação. A gente se sente traído. A gente acha que nós deveríamos estar no lugar dessa pessoa. Sendo que a Bíblia nos dá... Gente, só que é pouca gente que faz isso. As pessoas preferem sofrer uma indignação do que aceitar e realizar esse procedimento de respeito que a Bíblia nos ensina. Eu sei que muita gente até sai da live nessa aula. O que é isso, Robson? Você está querendo que eu seja o quê? Um santo? Não tem nada a ver com santidade. Ser santo, ser melhor. Mas é para que a sua vida flua de maneira mais leve. Como que é mesmo o versículo? Lê de novo? Leio. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, é com humildade isso, não é por obrigação, considerem os outros superiores a você mesmo. Se você quer entender o verdadeiro teor de respeitar o próximo, é você considerar, mesmo você sabendo que 1 mais 1 dá 2 e o teu pode dar 7, que ele é superior a você. Porque você vai demonstrar o quê? Respeito. Por que Deus colocou esse versículo na Bíblia? Porque nós, seres humanos, somos muito lógicos, entendeu? A gente respeita quem é maior. A gente obedece quem fala mais alto, entendeu? Só que a Bíblia quer quebrar esse conceito de compensação. Ela quer que você considere os outros, no geral, superiores. Isso é uma maneira de você demonstrar respeito, quebrando qualquer ambição egoísta ou vaidade da sua vida. E eu finalizo aqui, para não ficar muito longo, com esse texto que eu achei espetacular, de 1 Pedro 3, versículo 15 e 16, sobre respeito. Olhe que texto fantástico, gente. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Eu vou ler o texto inteiro, depois a gente fatia. Só um pouquinho. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Outra parte. Contudo, façam isso
com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Respeitar quem nos respeita é uma benção. Respeitar o colega de trabalho que nos ajuda e é honesto com a gente é uma benção. Respeitar quem nós amamos é uma benção. E os caluniadores? E aqueles que agem de maneira maldosa para nos prejudicar? E as pessoas que querem puxar o nosso tapete de verdade? Como fazer? Como agir com essas pessoas? Eu quero fatiar esse texto em algumas partes para nós encerrarmos nessa noite. Primeiro, antes de você aprender a lidar com o caluniador, com a pessoa maldosa, com quem quer derrubar você, com quem quer tomar o teu serviço, tomar a tua mulher, tomar o teu marido, com quem quer tomar o que você tem, que não te respeita. Antes de tudo isso, para você aprender a lidar com esse tipo de gente e com esse tipo de situação e conseguir concluir a sua missão de maneira perfeita nessa terra, antes de tudo isso, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Esse é o primeiro conselho desse texto. Se você for enfrentar caluniadores, pessoas maldosas, sem antes Cristo ser o Senhor do seu coração, quem vai tomar as decisões por você vai ser a tua ira, a tua vingança e a tua raiva. E jamais Cristo. Mas se você santificar o seu coração da maldade, da ira, da raiva, da vingança, de tanto fruto podre que tem por aí, que a carne produz, e deixar Cristo ser, sabe, santificado como Senhor do seu coração, quem vai agir nas circunstâncias é Cristo em você, por intermédio da palavra. Essa é a introdução de como você vai ser respeitoso com os caluniadores e os maldosos. Beleza? Entendeu? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O que isso tem a ver, Robson? Nós falamos hoje sobre mau testemunho. O mau testemunho é aquela pessoa que fala que acredita que Deus pode fazer e na hora que ela passa por um problema ela desacredita. O mau testemunho é você pregar que tem que confiar no Senhor, que tem que ser como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece firme para sempre, e na primeira circunstância você cai desesperado, com medo e abalado. Isso é uma incógnita. Aqui nós precisamos entender que nós temos que estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Que esperança é essa? Que Deus vai agir por nós, que as coisas vão dar certo. No final, filho, vai dar tudo certo. Lembra que eu falei sobre isso um tempo atrás? Essa esperança que há em nós, as pessoas querem indagar por que você acredita. Quando você começar a realizar um evangelho que você vive na sua vizinhança, as pessoas vão chegar a você e vão ficar curiosas. Como que você tem essa esperança? Como que você consegue ter essa esperança dentro do seu coração? Como assim? Nossa, mas mudou o governo, quando mudou para a direita, e você dentro do seu coração, eu tenho esperança que vai dar tudo certo, porque Deus cuida de mim e cuida de nós. Agora mudou para o outro lado, vão até você, agora não vai dar certo. Você fala, não, eu tenho esperança, que aquele que confiar no Senhor será protegido também. As pessoas vão indagar você como que você tem essa confiança dentro de você, como que isso não sai de dentro de você. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, responda essas pessoas com mansidão e com respeito, conservando a sua boa consciência. Expresse a sua fé com mansidão. O Espírito de Deus, ele não age com força e violência. Ele age pela mansidão e pelo respeito. Quando você é manso na circunstância da calúnia, da maldade e respeitoso, quem age por você é o Espírito Santo de Deus.
conservando sempre em você uma boa consciência. De forma, olha que interessante, gente, que os que falam maldosamente contra o teu bom comportamento, porque você é um cristão, fiquem envergonhados das suas próprias calúnias. Respeitar o caluniador não é dar o dedo na cara dessa pessoa e falar: você é um mentiroso, você é um caluniador, eu nunca fiz isso. Vou te bater agora para você aprender a não ser caluniador. Não é, não é assim. Respeitar o caluniador é você estar preparado para responder a razão da sua esperança para essa pessoa, com o seu bom comportamento, mansidão e respeito, e levar essa pessoa a ficar envergonhada de ter te caluniado. Isso é agir com respeito. Guarde essa palavra no seu coração. Robson, muito legal esse final. Repita, quero guardar aqui. Antes de tudo, para você agir com respeito, você tem que santificar o seu coração da maldade, da ira, da inveja, da vingança e de tudo isso. Vou resumir. Como que eu faço isso? Mas se eu tirar todas essas coisas ruins do meu coração, quem que vai ser o Senhor do meu coração agora? Jesus Cristo. Tem que ser o Senhor santificado no seu coração. Depois disso, você tem que estar preparado para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que você tem com mansidão e respeito, para que a tua consciência seja mantida em paz e você conserve uma boa consciência. De forma que aquelas pessoas que falam maldosamente contra o teu bom comportamento e procedimento, porque você é um cristão, fiquem envergonhados das suas próprias calúnias. Nós não brigamos por estar certos. Nós mostramos com a nossa vida que nós estamos certos. Robson, mas como que eu vou provar para minha família que eu estou certo? Deixando resplandecer nas suas atitudes a esperança que você carrega dentro do seu coração. Esteja pronto, não para responder, não para brigar, não para murmurar, não para se vingar, mas esteja pronto para resplandecer essa esperança que você tem dentro de você, que as coisas vão dar certo, que Deus vai cuidar da sua família, que se hoje está ruim, amanhã vai estar melhor e que tudo no final vai se resolver, porque você confia e respeita a presença de Deus na sua vida. Quando você faz isso, quem te calunia e quem fala mal de você fica envergonhado e é obrigado por essa verdade a ser transformado. Isso é anunciar o Evangelho de Cristo com respeito. Amém? Glória a Deus por essa palavra, reflexão maravilhosa, tema muito importante e um valor que você precisa utilizar e exercitar na sua vida. Respeito. Amém? Deus abençoe sua vida, desejo que você tenha um restante de semana abençoado. Guarde essas palavras no seu coração e utilize esses ensinamentos da Bíblia no seu dia a dia, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser cada vez mais interessante. Sabia? A pior coisa que tem é viver uma vida desinteressante, uma vida que não tem mais sentido. Uma vida interessante vai impulsionar você a buscar cada vez mais. E as pessoas que estão perto de você a tentar entender como que você é tão abençoado e tem tanta esperança. Tenha respeito, tenha mansidão, mostre que você é diferente. Isso é fazer a diferença. Isso é ser cristão. Deus abençoe, gente. Bom descanso. Semana que vem convido um amigo para assistir a programação do Pacificador. Tenho certeza que essas palavras serão bênção na sua vida e na vida de quem você convidar. Beleza? Deus abençoe. Boa noite. Tenha uma boa noite de descanso em nome do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe a sua vida. Valeu, gente. Tchau, tchau.